Em um vilarejo tomado pelo medo, um lobisomem sinistro, inteligente, letal e fora de controle começa uma onda de massacres. E apenas um homem carrega o segredo capaz de mudar tudo. Hoje no Mysterium TV, vamos mergulhar no filme Lobisomem, Uma Besta Entre Nós. Revisitar essa história brutal e fazer uma monster análise completa de um dos lobisomens mais perigosos e subestimados do cinema. Eu sou o Johnny e venham comigo. Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Um vilarejo pacato é abalado por um terror brutal. Uma fera, um lobisomem. Ele invade uma casa e massacra uma família. Somente um garoto sobrevive, Charles. Ele carrega com si um amuleto de prata com a cabeça de um lobo, herança da família. Eles são caçadores. Com astúcia, Charles ativa uma armadilha e derruba o lustre sobre a criatura, matando-a. Esse ato traumático molda seu destino. 25 anos depois, Charles se tornou um caçador profissional de lobisomens, seguindo à risca o legado de seu avô e movido pela vingança e pela promessa de livrar o mundo de monstros como aquele que destruiu sua família. Enquanto isso, em uma vila distante, um novo pesadelo assola a população. Um lobisomem diferente de tudo que já viram. Não apenas selvagem, é inteligente, estratégico e muito mais esperto. Vive aterrorizando moradores, transformando vítimas em monstros. E um medo crescente domina a população. As autoridades locais, desesperadas, contratam Charles e um grupo de caçadores para destruir a fera. O jovem Daniel, aprendiz de medicina do vilarejo, também se une a eles, convencido de que pode ajudar a entender e eliminar o monstro. Apesar dos protestos da mãe e da sua namorada, ele decide integrar a caçada. E à medida que os ataques se repetem, o pânico toma conta. Moradores começam a desconfiar um dos outros, e a procura pelo monstro vira uma caça interna à própria comunidade, já que todos são suspeitos de serem tal criatura. A incerteza cresce e fica a pergunta: quem é a fera entre nós? A atmosfera de terror psicológico se intensifica e várias pessoas, entre aspas, inocentes, são colocadas na cadeia. Enquanto isso, Daniel investiga os feridos, examina os corpos e tenta entender o padrão de ataque. Mas a fera sempre parece estar um passo à frente. Os caçadores armam emboscadas, armadilhas e esperam a lua cheia. Quando a noite chega, o lobisomem retorna à cidade. A criatura segue um rastro de sangue e chega aos caçadores. E se inicia uma caçada intensa. Um dos caçadores atira munição de prata, mas só acerta o braço. Ele quase morre, mas escapa por pouco. Já outro caçador coloca uma dentadura de prata e morde o lobisomem. Tá aí algo que eu nunca vi. Porém, ele é derrotado pela criatura, que foge logo em seguida, poupando a vida dos caçadores. No outro dia pela manhã, descobrimos que Daniel era o lobisomem. E ele mesmo desconhecia sua maldição. E seu coração bom reverberava no lupino, fazendo com que ele só matasse pessoas ruins. A mãe de Daniel já sabia de tudo e pede para o filho fugir com ela, mas ele ignora. O caçador também descobre sobre Daniel e quando ia matá-lo, ele é baleado pelo médico. Logo em seguida, o médico confessa que sabia de tudo e que fez experimentos em Daniel para controlá-lo, para usá-lo como uma arma. Mais tarde, outro caçador, Stefan, tenta abusar da namorada de Daniel, mas o rapaz chega a tempo para salvá-la. Daniel, percebendo que vai se transformar, entrega uma adaga de prata para sua amada e pede para ela tirar sua vida se ele a atacar. Então ele foge para a floresta. Stefan vai em sua caçada, ele o alcança e o captura. E então ele é levado para a cidade
para se transformar na frente de todos e então ser executado. Porém, o lobisomem é forte demais e consegue se soltar facilmente. Ele elimina alguns caçadores dentro de uma galeria de túneis. Ele os mata com uma facilidade irrisória e então caça Stefan. E na luta entre eles vem a grande revelação. Stefan é um vampiro. E ambos se enfrentam em uma batalha mortal. Mas à medida que iam se ferindo, ao mesmo tempo se regeneravam. Até que o lobisomem finalmente atravessa o vampiro com uma estaca de madeira, o matando. Descontrolado, o lobisomem vai para cima de sua namorada, mas hesita, ele consegue se controlar. E então o médico aparece e revela como consegue controlar o lobisomem. E por a mulher saber demais, o médico pede para Daniel matá-la. E quando Daniel, transformado em lobisomem, recusa, o médico saca uma arma preparado para matar a namorada. É aí que Charles aparece e mata o doutor. E vendo que Daniel consegue se controlar, o caçador poupa sua vida e o transforma em um caçador. A maldição não é mais um fardo, mas uma arma para o bem. E no fim, galera, Daniel e sua amada se beijam, a vila respira alívio. A besta não está mais à solta, ou ao menos foi domada. O amuleto passa das mãos de Charles para Daniel e o ciclo recomeça, mas dessa vez com propósito e controle. A história encerra com um misto de tragédia, redenção e esperança, com a mensagem de que o monstro pode existir dentro de nós, mas o livre-arbítrio e o amor podem escolher quem prevalece. E galera, antes de começar a Monster Análise, aqui vai uma breve opinião sobre esse filme. Lobisomem e a Besta Entre Nós entrega uma das versões mais interessantes de um lobisomem. A criatura é brutal, rápida, inteligente e foge totalmente do clichê de monstro da lua cheia. A ideia de transformar o caçador em monstro é um dos pontos altos do roteiro e traz um bom peso psicológico para a história. No entanto, o filme sofre com atuações irregulares, efeitos visuais medianos e um desenvolvimento apressado em alguns momentos importantes. Há personagens aqui que poderiam ter sido muito mais explorados, principalmente o próprio Daniel e o vampiro Stefan, que aparece de forma surpreendente, mas é pouco aprofundado. Esse filme, galera, é aquele típico caso de um lobisomem formidável preso dentro de um filme mediano. Mas mesmo com falhas, ele diverte, surpreende e se destaca entre filmes de lobisomens modernos, especialmente para fãs do gênero. Agora sim, vamos para a nossa Monster Análise. Neste filme, a licantropia não é apenas uma lenda folclórica. Ele é retratado como uma doença sobrenatural transmissível. E diferente de muitas versões clássicas em que a transformação acontece durante a lua cheia, aqui a maldição pode se manifestar até mesmo fora da lua cheia. A doença se espalha através de ataques, seja pela mordida, pelas garras e até mesmo pelos corpos. Ela pode ficar adormecida no hospedeiro e também está ligada a experimentos humanos. O próprio Daniel não sabia que já carregava a maldição dentro de si. Isso transforma a licantropia em uma tragédia genética sobrenatural escondida. Fora que as vítimas se transformam em mortos-vivos. Isso faz desse lobisomem uma espécie de híbrido entre monstro místico e doença contagiosa. É uma das versões mais interessantes e hostis da licantropia. E este também não é um lobisomem tradicional. É uma variação muito mais perigosa e incomum de outros lobisomens daquele universo do filme. É só dar uma olhada no rastro de corpos que o lobisomem deixava. São dezenas de corpos. E não é à toa que esse lobisomem se diferencia por ter alto nível de inteligência, estratégia e lógica. Inclusive consegue reconhecer pessoas, lugares e lembranças, e até mesmo escolhe suas vítimas devido à mente humana de Daniel. Seu coração bom
mesmo sendo amaldiçoado, afeta seu lado monstro. Por isso a criatura muitas vezes poupa certas pessoas e ataca outras, geralmente as mais cruéis e pecaminosas. Isso torna esse lobisomem uma criatura moralmente ambígua e muito mais interessante. E não é que o lobisomem deseja sair matando todas as pessoas ruins porque ele quer. É que o Daniel, como lobisomem, perde o controle e ele precisa matar. E então ele leva o lobisomem pelo menos a matar quem ele acha que merece, mesmo não merecendo. A anatomia dessa criatura é fantástica. Visualmente e biologicamente esse lobisomem é 50% homem, 50% lobo. Uma criatura de quase 2,5 metros de altura, com um corpo extremamente musculoso, garras longas e afiadas como lâminas, e dentes gigantes, capazes de atravessar ossos. A mandíbula mais alongada que a humana, e olhos de predador, brilhando no escuro, pernas de lobo e coluna adaptada para correr e saltar em alta velocidade. E agora vem o arsenal da criatura, já que ele possui força sobre-humana, quebra ossos, atravessa portas, despedaça homens adultos como se fossem de papel, e é capaz de derrubar vários caçadores armados ao mesmo tempo. Sua velocidade é descomunal. Consegue sumir e reaparecer rapidamente, se movendo como uma sombra, o que torna emboscadas quase inúteis. E mesmo ao ser ferido por facas, balas ou objetos comuns, e até mesmo de prata, seu corpo se regenera rapidamente. Seus sentidos são extremamente aumentados, super olfato capaz de rastrear qualquer presa pelo cheiro. Sua audição é tão poderosa que pode escutar batimentos e respiração de suas presas a quilômetros de distância. E a sua visão noturna faz com que ele enxergue muito bem na escuridão. E o mais interessante é sua resistência mental, já que, como sabemos, ele consegue matar apenas quem ele quer. E agora vem a pergunta: como derrotar esse lobisomem? Galera, esse lobisomem é extremamente difícil de matar, mas não invencível. As únicas formas eficazes são armas feitas à base de prata, como balas, facas, adagas e estacas. Contato direto com o metal já o enfraquece. Mesmo assim, os tiros precisam ser precisos no seu coração e na sua cabeça para funcionar. Decapitar a criatura ou destruir seu coração também funciona para eliminar um lobisomem de uma vez por todas. Porém, não vai ser nada fácil imobilizar a criatura para acertar um golpe fatal nela. Não é à toa que ele não foi derrotado pela morte, mas pelo controle da maldição, já que no final do filme, em vez de matar o monstro, Charles opta por domá-lo e transformá-lo em arma contra outros lobisomens. Esse, pra mim, sem dúvida, é um dos lobisomens mais interessantes e letais já vistos, fora de grandes franquias. Porém, infelizmente, o filme deixa a desejar em vários aspectos. Como já falei, um lobisomem formidável para um filme medíocre. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e comenta qual a criatura que você quer ver na próxima Monster Análise. Até a próxima e cuidado com a lua cheia.